estar aqui de volta para falar mais sobre a Bíblia com você. Muito obrigado por abrir nosso canal e assistir este vídeo. Aqui é o evangelista George e ele vai falar sobre um tema muito importante que é sobre o inimigo número 1 da nossa vida, né? Aquele nome que a gente não gosta nem de falar. Não gosto nem de citar, mas às vezes é preciso citar, né? O inimigo número 1 da humanidade, né? Vamos falar um pouco sobre ele, Satanás, também com outro nome, o diabo. Vamos falar um pouco sobre isso, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa criatura, suas atividades, de que forma ele nos atinge, nos afeta, uma visão cristã e também uma visão mais próxima do entendimento do judaísmo, né? Porque os judeus e o cristão têm que pensar de uma forma só. Afinal, pode ser que um sabe mais do que o outro sabe menos, mas a fonte é a mesma, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Então o irmão Jorge vai tentar ajudar, né, com a ajuda de Deus, né, nesse tema. Obrigado por aqueles que estão assinando nosso canal, parabéns e continue a nos ajudar, tá bem? Então, irmão Jorge, vamos falar sobre esse tema, né? Sobre o inimigo número 1, também chamado como Satã, Ha-Satã, na língua dos judeus, e vamos falar um pouco sobre eles. O que eu quero dizer nesse momento é que muitas vezes nós temos ele como inimigo. Ele realmente é o inimigo mesmo e trabalha como opositor, porque a palavra Satã significa opositor, alguém que se opõe, Mas ele se opõe a quem? A nós, a Deus. Tem que entender isso aí, né? A gente vai ver também nas palavras do Senhor Jesus, ele diz também assim, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a história de Jesus, dentro do nosso cristianismo, ele mostra que Jesus foi tentado por essa criatura no deserto, logo depois que ele foi batizado nas águas e recebeu o Espírito Santo. Então ele foi levado ao deserto e foi tentado lá, isso aí, todos nós conhecemos essa história, né? Agora tem algumas particularidades daquela história ali, no livro de Lucas, que chama muito nos atenção. Por exemplo, o primeiro ponto da sua tentação disse a Jesus, transforma essas pedras em pães. Primeiro ponto, né? Que essa criatura conversou com Jesus. Depois fala-se que ele levou ele, teve o poder, não sabemos como, levou ele a um monte, bem ao templo, ao templo, né, bem no lugar mais alto, e disse que ele se jogasse, porque estava escrito que Deus mandará seus anjos e ele seguraria ele, não deixaria ele cair, bater com os pés nas pedras, né? Cita lá esse texto. Aí você vê esse poder dele de transportar Jesus para um templo e fazer essa tentação. Em seguida, nós temos outro detalhe dessa visão, é que ele diz assim, olha, ele mostrou todos os governos do mundo, as autoridades da época, e disse a ele assim, ó, tudo isso te darei se te prostrarem e fizerem um ato de adoração. Então aí as três razões dessa história mostra um detalhe importante. Em cada uma delas, ele coloca diante de Jesus a tarefa de mudar a matéria. Pedra virar pão, alimento. Então é a primeira característica da sua prova com Jesus, se tu realmente é o Filho de Deus, o Filho do Eterno, então você tem condições de transformar esta matéria, pedra, em pão. É a transformação da matéria. E isso foi a primeira colocação dele. Então ele sabe
que existe essa mudança, essa transformação que só aquele que está com o eterno é capaz de fazer, né? E também há outro detalhe, é essa transportação. Ele transportou Jesus de um lugar de um deserto, de não sabemos de que forma foi, como foi, levou ele ao lugar mais alto do templo. Esse transporte, não sabemos como aconteceu, se foi realmente físico, se foi só realmente lá no seu coração, criou esta ilusão, né, de transportar, mas você sabe que dentro do coração, quando ocorre esse transporte lá no coração, ele vai com uma realidade tão grande que você tem a pressão que realmente foi transportado. Se isso aconteceu desta forma, não sabemos. Se foi no coração do Senhor Jesus ou se foi fisicamente mesmo, né? Saído de um lugar quilômetro de distância para ficar naquele lugar e dizer a ele: se jogue. Mas ele lá no seu coração disse: não, não deveria fazer aquilo. E a última, mais importante de tudo isso aqui, é a questão de ele controlar governos do mundo. O mundo não sabe, mas ele controla os governos do mundo. Então ele tem uma influência sobre os governantes da terra. Ele tem sim uma influência sobre os governantes da terra. E não devemos nem estranhar, porque a gente ouve falar, muita gente sabe, que tem líderes políticos aí que fazem rituais macabros, rituais de seitas secretas, organizações aí obscuras, que faz um certo chamamento dessa força, porque acreditam que ele tem controle sobre os governos do mundo. Eles acreditam piamente, deve ter uma certeza disso, que essa criatura tem um controle sobre os governos do mundo. Então eles pedem poder, pedem permanência, eles pedem para ficar mais tempo, mas também não quer dizer que todo o líder político está interligado a essa criatura. Não quer dizer isso, né? Mas existe sim, quem nunca ouviu falar nos rituais lá dos Estados Unidos, de uma coruja, líderes políticos fazendo ofertas a Moloque, o mesmo Deus dos cananeus, quem nunca ouviu falar nisso, hein? Pois bem, então esse é o tema de nossa conversa hoje. Vamos tentar entender essa criatura, sua influência, como é que ele atua, até onde vai e o que vai acontecer com ele. Eu não vou falar muito, mas essa aqui é a introdução da nossa mensagem. Então, irmão Jorge, como vamos começar a destrinchar este mistério? Pois bem, eu falei aqui, você que é judeu, talvez não conheça, a história do livro de Lucas. Mateus também registra essa tentação de Jesus fenomenal que está lá no livro dos Evangelhos. Aí você vai ver o momento em que Jesus tem contato com essa criatura. Então você, judeu, não conhece essa história, mas ouviu falar talvez sobre isso. Vale a pena você procurar essa informação. Muito bem, sem mais delongas, que já foi muito longo, vamos continuar, né? Olha, dentro do judaísmo, eles têm um conhecimento maravilhoso sobre essa criatura. E eu não estou aqui para questionar o conhecimento dos judeus sobre isso, de forma alguma, né? Uma vez eu vi um relato na internet, um rabino fez a seguinte pergunta para um pastor cristão: você acredita que Deus possa estar dentro do coração de Satanás? Aí o cristão pulou fora: tá doido? Deus, um ser tão poderoso, tão maravilhoso, está dentro do coração do inimigo, né? O irmão pulou fora. Então, aí o que acontece? Aí a falta do entendimento, né? Porque o Deus, ele conhece todo mundo, ele conhece o coração do justo, do ímpio, ele vê a maldade das pessoas, ele acompanha tudo que a pessoa faz.
embora não concorde, mas acompanha. Por quê? Porque da forma como nós fomos criados, é impossível Deus não ver o que cada um de nós fazemos. Eles estão tão ligados a Ele, sendo bom, sendo mal, Deus está dentro de nós, de cada ser humano, até do cruel, Ele também está lá. Mas não quer dizer que Ele concorda com aquela maldade que a pessoa vai fazer, não. Aí você diz assim, mas Deus não faz nada? Faz, sim, faz. Às vezes Deus fica ali na consciência da pessoa, dizendo, não faça isso não vai dar certo, isso não é bom. Mas a pessoa não escuta a consciência da pessoa. E a voz da consciência é uma voz de Deus no coração daquela pessoa, para ela não fazer o que é errado, né? Sempre nós temos dentro do nosso ouvido uma voz que diz assim, olha, o que você está fazendo não está certo. Faça as coisas da forma correta. Mas a pessoa não ouve. Não ouve. É uma voz de Deus colocada no nosso coração para nós fazermos a coisa correta, né? E essas criaturas fazem a mesma coisa, de mal, não ouve a voz da sua consciência. Mas eu quero dizer assim, Deus está lá. Deus está lá. Ele só não está aprovando. Mas está vendo, né? O Provérbios capítulo 15, parece, versículo 1, diz que os olhos de Deus andam em todo o redor, vendo o que é bom e o que é mal. Então é impossível Deus não ver o que está no coração do diabo, o que o diabo pensa, o que ele pensa, trama, planeja. Deus está lá também, Deus está dentro do coração dele, creio ou não creio, tá bem? Isso aqui não tem heresia, isso aqui é fato. É impossível Deus não estar no coração das pessoas, assim, vendo, assistindo, observando, vendo suas intenções. Deus sabe tudo, todas as coisas, não tem como ficar longe. Então aquele irmão, quando foi perguntado pelo Rabino, o Rabino percebeu que ele é uma pessoa de um conhecimento muito limitado sobre o poder de Deus, a extensão do poder de Deus, né? Não há limite para Deus saber o que cada um pensa, né? O que cada um planeja, não há. Olha, vamos observar aqui a leitura do livro de Jó, que tem uma narração maravilhosa. Que vai nos ajudar muito a... Provérbios. Vamos ver o que Deus fala aqui no livro de Jó sobre essa criatura, tá bem? O tempo já está avançando e nós não podemos perder tempo. Livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6, diz o seguinte: aconteceu que um dia, quando os filhos de Deus vieram servir a Adonai, a minha Bíblia aqui é judaica rabínica, no meio deles veio o adversário, Satã, o Satanás, na nossa Bíblia, português, João Ferreira de Almeida. Adonai perguntou ao adversário: de onde você está vindo? De onde você está vindo? Olha a pergunta que Deus fez a este ser, né? Onde você está vindo? Mas é bom lembrar que essa reunião aconteceu no céu, quando os filhos de Deus, né, foram se aproximar de Deus, né? E entre eles veio o opositor. Olha, se a reunião era com os filhos de Deus, podemos entender que também esta criatura é um filho de Deus, mas é opositor. É a pessoa que tem pensamentos contrários, é a pessoa que tem questões, faz questões, questiona as coisas, né? Então ele é um opositor, ele tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de decidir, de não concordar, de criticar, coisas assim. E ele apareceu lá. Então, a primeira coisa que a Bíblia nos ensina aqui, nesse relato, que ele também é um dos filhos de Deus. Mas é um opositor. É um opositor. Você tem muitos filhos na sua casa, não todos pensam igual, e vai ter que um deles pense contrário aos seus pensamentos, se opõe às suas ideias. É um dos seus filhos.
Você não vai recebê-lo? Hein? Claro que vai. E essa criatura, ela foi recebida, porque é um dos filhos de Deus, em pensamentos contrários. Vamos lá, o relato que continua dizendo. O adversário respondeu a Adonai, de rodear a terra e vagueando aqui e ali, né? Rodear a terra e de percorrer por ela, né? Em outras Bíblias usa essa expressão, rodear a terra e de percorrer a terra. Então, esse ser, este anjo, ele tem uma tarefa sobre a terra. É o que o texto também está mencionando. Ele tem uma tarefa sobre a terra, e a sua tarefa é rodear a terra. Então, ele tem um trabalho na terra. Você vai ver que é um trabalho muito importante. Um trabalho que beneficia a terra. Não é. Esse ser tem um trabalho que beneficia a terra. Além do seu trabalho ruim, que faz mal à terra também, né? Podemos dizer assim. Então, ele tem uma tarefa de rodear a terra. É esse o trabalho que ele faz. Mas, apesar que ele faça isso, ele também tem como poder estar aqui nesse momento, nessa presença de Deus, para uma reunião muito importante. E essa reunião é fundamental. Ele não pode faltar, ele tem que estar lá. Ele depende dessa presença lá. Nós dependemos de Deus, precisamos de Deus. Então, se deixarmos de estar presente nas nossas reuniões com o nosso Deus, na igreja, em casa, lendo a Bíblia, nós vamos perder algo dentro de nós. Vamos dizer assim, que este ser tinha consciência de que precisava de estar, neste momento, na presença de Deus, para receber algo de Deus, uma luz, uma vitalidade que o mantenha vivo. Porque todas as criaturas vivem em função de Deus, né? Muito bem. Aí o texto diz também assim, aí diz assim, Adonai perguntou ao adversário, você reparou em meu servo Jó? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem irrepreensível e reto, que teme a Deus e se afasta-se do mal? Olha a pergunta que Deus faz a essa criatura, né? Você observou na terra o meu servo Jó? Você reparou em meu servo Jó? Aqui fala Jó, Jó. Pois não há ninguém na terra, um homem irrepreensível, reto, né, que teme a Deus e se afasta-se do mal. A pergunta é muito interessante. Você reparou, você observou, você focou a sua atenção. Olha, tanta gente morando na terra, né, de um hemisfério ao outro. Ele rodeia a terra todinha ela. E será que ele reparou que no meio de tantas pessoas havia um homem diferente? Um homem diferente. E ele chamou justamente a atenção, meu servo Jó. Eu acho importante isso, nós analisarmos essa relação de Deus com essa criatura. Porque Jó realmente era um homem fiel, era um homem temente a Deus, um homem que se desviava-se do mal. Por que Deus tinha que chamar a atenção de Satanás? Justamente para esse melhor servo dele, né? Não era melhor Deus ter dito a ele assim, rapaz, ignora, nem olha para ele, procura outro, né? Mas não, parece que Deus, ele fez questão de chamar a atenção desta criatura para olhar para Jó. Olha para Jó, prestasse atenção nele, como ele, não há ninguém como ele na terra, homem fiel, né, inculpe, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Olha, na verdade, parece até que Deus estava dizendo, ei, olha para o meu servo Jó, levanta uma questão, faz alguma coisa, porque meu servo Jó, ele é bom, eu quero que ele fique melhor. Parece que Deus está chamando a atenção ao seguinte,
olha, não desvie tua atenção do meu servo Jó. Porque se ele não enxergou Jó, Deus fez ele enxergar. Mas a resposta que Satanás dá a Jó é impressionante. Parece assim. Vamos ver a leitura para a gente ver a resposta que ele dá, né? É por acaso, ou é por nada, que Jó teme a Deus? Olha o que ele diz. É por nada que Jó teme a Deus? Né? Então, aí ele diz, tu colocaste uma cerca protetora em torno dele, de sua casa, né? E de todas as coisas que ele tem. Colocasse uma proteção em todas as coisas que ele tem, né? E fazes prosperar o trabalho dele, e seu rebanho multiplicou-se ao longo de toda a terra. Então, tudo isso ele já tinha visto, ele já tinha observado. Então, quando Deus perguntou a ele, Jó já sabia. Olha, esse aí eu já vi, ele é protegido. Eu já tentei chegar perto dele, mas não posso. Enquanto o Senhor o protege ele, não posso chegar perto dele para fazer nada. E o Senhor ainda tem abençoado o seu trabalho, tem feito crescer seu rebanho sobre a terra. Todo mundo conhece Jó. Não tem como eu chegar até ele, porque ele é protegido pelo Senhor, né? Mas agora veja a primeira pergunta, a primeira resposta que ele dá. É por acaso que Jó teme a Deus? Ou seja, Satanás reconhece que Jó teme a Deus. Agora é interessante, né? Ele faz uma questão. Talvez não seja um temor genuíno, um temor puro. Talvez seja um temor porque sabe que vai perder se não mostrar temor, né? Porque tem crente assim, tem servo de Deus assim. Teme a Deus, mas no fundo, não quer fazer o que Deus quer que faça. É isso que Satanás quis falar com Jó, né? Com Deus, a respeito de Jó. Ele teme a Deus. E a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio do conhecimento. É o princípio da sabedoria. O temor a Deus. Então, Satanás não duvidava de que Jó temesse a Deus. Questionava que o seu temor tinha uma condição, em troco de algo, de favorecimento, de benefícios, né? Então, é igual algumas pessoas que ofertam o seu dízimo, as suas ofertas, dão suas ajudas aos miseráveis, porque sabe que Deus vai retribuir e aquilo protege a sua economia. Então, não é por nada, é por interesse. É por interesse, mas tem temor. Tem temor. A pessoa trabalha com temor. E quem trabalha com temor tem fé. Porque se você não tiver fé, crê que Deus existe, que Deus é importante, você não faz as coisas que tem que fazer. Então esse é um cuidado que nós temos que ter, que a Bíblia está mostrando ao mesmo tempo nessa mensagem, é de termos uma fé, fazer coisas com fé, mas fazer verdadeiramente o mais puro possível. Foi justamente por esse motivo que Deus chamou a atenção de Satanás a Jó. Porque sabia que Jó temia ele. Deus sabia que Jó temia ele. Desviava-se do mal, era um homem reto, era um homem direito, um homem bom, né? Um homem generoso. Mas só que Deus queria algo mais de Jó. Deus queria algo mais de Jó. O que ele tinha, o que ele fazia, já era o bastante, mas só que não dava para dar mais do que isso. Tinha que ter algo maior do que isso. Então aí Deus chamou a atenção de Satanás para Jó. Então o que eu quero dizer também nessa palavra é que você que serve a Deus, nós que servimos a Deus, quanto mais fiel formos a Deus, mais Ele vai querer mais de nós. Ele vai querer algo mais de nós. Mas para o nosso mal, não. Deus não quer nosso mal, mas sabe que uma adversidade pode ajudar
a nós ficarmos melhor do que já somos, ou do que somos, Deus quer algo mais profundo de nós, uma riqueza maior que nós podemos dar a Ele. Então, ele chamou atenção para essa criatura e essa criatura disse exatamente isso. É impossível eu me aproximar e saber se realmente Jó teme a Deus enquanto o Senhor estiver protegendo ele e abençoando ele. É impossível eu dizer ao Senhor se realmente o que ele diz ser, ele realmente é, né? Mas sei que ele teme a Deus. É interessante essa palestra de entre Deus e essa criatura, né? Não vou falar essa criatura, não, mas este filho de Deus, rebelde, né? Esse opositor, né? Agora veja a saída da situação. Bom, ele disse assim, se tu, porém, olha o que esse ser disse, se tu, porém, estenderes a mão e tocares em tudo que ele tem, que ele possui, sem dúvida, ele te amaldiçoará em tua face. Ai, 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 ai. Essa criatura disse, olha, se tu, porém, estenderes a tua mão, não a mão do opositor, de Satanás. Ele fala assim, a tua mão, a mão do próprio Deus. Olha, Deus, se tu estender a tua própria mão e tocar em tudo que ele tem, tu mesmo, tu, não eu, aí você verá como ele amaldiçoará em tua própria face. É doloroso, né? É doloroso ouvir isso. Mas essa foi uma situação, tipo um jogo de xadrez, né? O inimigo colocou uma pedra bem na frente de Deus e disse, ó, cheque, mas não disse mate. Cheque. Eu coloco o Senhor em xeque. Se o Senhor tocar com as tuas mãos, tudo que ele tem, você verá como ele amaldiçoará na tua própria face. Colocou Deus em xeque. Deus tinha que ter uma saída, né? Qual era a saída? É justamente aquela que o inimigo já esperava, né? Que é a licença para meter a mão nas coisas que ele tinha, para fazer tudo que tinha que fazer. Então, a resposta foi assim. Adonai disse ao adversário, eis aqui, tudo quanto ele tem está em suas mãos, né? Em suas mãos, usa essa expressão. Mas você não deve encostar um dedo nele, né? Em outras Bíblias assim, mas não, somente na vida dele você não pode tirar. O adversário se foi da presença de Adonai. Aí vai começar o sofrimento do nosso querido irmão Jó, né? Olha, ele disse a Deus, se tu tocares com as tuas mãos, agora Deus diz a ele, eis que tudo que ele tem está nas tuas mãos. Então a mão da verdade é a mão de quem? É a mão de Deus ou a mão do diabo? Deus autorizou o diabo ir lá fazer alguma coisa com as suas mãos. Mas, na verdade, o diabo reconhece que, embora fosse as suas próprias mãos que fizesse o mal a Jó, as mãos, na verdade, eram do próprio Deus. Ou seja, veja bem, o mal vem também de Deus. Deus não é mal, mas ele usa esse ser para fazer o mal. E esse mal também vem do próprio Deus. Infelizmente, essa é a verdade. Veja que o ser angélico disse a Deus, Senhor, se tu estender as tuas mãos, agora Deus autoriza, tudo que ele tem eu ponho nas tuas mãos. Somente não encosta um dedo nele, não toca nele. Entendeu? Aí começou a haver a tribulação. Então não é errado. Aí você tem que... Esse é um momento difícil de entender essa relação entre Deus e essa criatura, mas é a verdade. O mal que o inimigo faz a nós é também Deus que está fazendo. É também Deus que está fazendo. Por quê? Porque algo Deus quer tirar de dentro de nós.
Algo Deus quer fazer nascer de dentro de nós, nas nossas emoções, quando passamos por duras provas. Irmão Jorge, qual é aquilo de bom que Deus quer tirar da gente quando passamos por duras provas? Deus quer tirar de nós a palavra resistência. Resistência. E a resistência nasce o amor verdadeiro. O amor poderoso. Né? Ele nasce com a resistência. Ele nasce com a dificuldade, com a aflição que estamos passando. O amor verdadeiro. Aquele que não nos deixará nós amaldiçoar Deus. Porque por mais que Deus esteja nos ferindo, por mais que Deus esteja nos causando dificuldade, por mais que Deus deixe toda a tribulação nos rodear, ainda assim vamos manter o nosso amor a Ele. Né? Aí você vai ver que diante de todas as provas que Jó passou, perdendo tudo, até seus 10 filhos que morreram, né? A resposta de Jó foi essa aqui. Jó levantou-se, no versículo 20, rasgou sua veste, raspou sua barba, prostou-se com o rosto em terra e adorou e disse: Nu eu vim do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. Adonai deu, Adonai tomou, né? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome de Adonai. Aí o versículo responde: Em tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem pôs a culpa em Deus. Embora Deus não pôs a culpa em Deus, mas parece que Deus é o responsável por isso, né? A gente acabou entendendo que Deus é responsável, porque Deus chamou atenção para Jó. Deus estava colocando Jó num jogo de xadrez. Né? Ali Deus está chamando a Jó, ao inimigo, a Satã, para colocar sobre Jó dificuldades grandes, que vai sair de dentro dele algo muito saboroso para Deus, algo muito especial, algo tão doce quanto mel, que é o amor verdadeiro, o amor de Jó por Deus. Porque ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou, continue seu nome ser abençoado, né? Rasgando seu coração, rasgando sua alma, porque perdeu tudo, bem dizer, perdeu seus filhos, perdeu sua riqueza, mas continuou abençoando o nome de Deus. Então isso aí foi uma coisa muito valiosa. Né? Isso foi muito valioso para Deus. Foi muito valioso. Então o que a gente nós estamos falando aqui sobre esse inimigo da nossa vida, né? Você vê a força e o poder que ele tem sobre as pessoas, você vê o controle que ele tem sobre a terra, tudo fica na sua visão. E se há algo que ele não enxerga, o próprio Deus faz questão de chamar a atenção dele, para ele ver, porque Deus quer algo maior daquele servo que está ali servindo. Você que serve a Deus com lealdade, não se sinta mal de saber que Deus vai querer sempre algo mais profundo de você, e por isso ele vai sempre deixar com que, de alguma forma, algo tire de você o que é melhor que você tem, o seu amor verdadeiro para Deus. Então nós sempre estaremos passando por uma prova, né, um amasso para sair de nós o néctar, o óleo da unção, né, assim, a essência da nossa vida. É o amor a Deus, o amor verdadeiro que Deus espera de mim e de você. Então, nesse caso, Jó acaba aqui trabalhando para Deus. Ou não, perdão, Satanás acaba aqui trabalhando para Deus, em favor de Deus. Agora, em favor nosso também, porque é a diversidade que faz com que o melhor de nós apareça, né? Então, essa é a primeira parte que eu queria falar sobre ele, mas tem algo a mais que você vai gostar de saber, e eu vou gravar isso
no próximo vídeo, viu? Fique atento à próxima mensagem, que Deus abençoe você, né?